Pessoal, o colega ligou para mim, chegou na oficina dele uma Estrada 2014 1.4, tá? Essa estrada, pessoal, o cliente ia andando com ela, tá? E ela apresentou problema, ela desligou, certo? Passou em algumas oficinas, tal, aí levaram para a oficina desse colega. Lá nessa oficina, pessoal, do colega, fizeram os testes e tal, ele ligou para mim, aí falei a ele os testes, tinha que fazer. Aí ele, olha, é melhor você vir. Aí ele com um monte de serviço, enfim, marquei o dia, fui até lá. Pessoal, quando cheguei lá, aí como eu falo sempre a vocês, pessoal, vocês têm que saber a palavra-chave. Vocês têm que saber a palavra-chave, certo? Vocês querem aprender, pessoal, a palavra-chave? Vem aqui no canal, vem aqui, se inscreve. Lá tem um vídeo falando, mostrando a vocês a palavra-chave, tá? Voltando ao assunto, pessoal. Aí abri o capô, fui ver se tem alguma coisa desconectado, enfim, tava tudo certinho. Fui lá, coloquei o scanner. Pessoal, independente do problema, onde ele esteja, você tem que saber quais são o equipamento que vocês vão usar e no momento correto. Não adianta também você ter um monte de equipamento e não usar ele no momento adequado, tá? Fica a dica aí para vocês. Aí, pessoal, passei o rastreador, lá no rastreador acusou lá um monte de coisa, um monte de avarias. Eu acho que deu que umas 8 avarias. Por quê, pessoal? Às vezes quando a pessoa vai diagnosticar um veículo, aí nas oficinas eu já desconfio disso. Aí vocês fiquem atentos. Quando dá um monte de problema, às vezes a pessoa fica desconectando, né? Isso, aquilo. Aí fica gravando lá um exemplo. O carro tá, eles funcionam, o carro. Aí fica desconectando, desconecta MAP, desconecta bico, desconecta sensor de detonação, enfim. Todos os sensores ali e os atuadores ficam desligando. Isso vai gravando lá no processador do modo, tá, pessoal? Eles ficam lá sendo gravado cada vez que você desconecta aquilo ali, tá? Fica essa dica aí para vocês. Pessoal, vamos lá. Aí, pessoal, coloquei o scanner, tá? Aí comecei o diagnóstico, coloquei o scanner, deu lá umas 8 avarias. Aí apaguei avarias e continuei os testes. Ela dava uma lenta normal, o cliente me relatou que ele sempre funcionou certinho. Só que uns 4 dias atrás, eles já vinham apresentando, você acelerava, ele perdia a aceleração. E era o problema que ele estava. Ele parava, ficava ruim de pegar, pessoal. E a aceleração. Daí ele perdia o pedal. Aí a gente começou a fazer os testes. Fiz os testes dos sensores, pessoal, dos atuadores. Fui lá no corpo, muita gente achou que era o corpo, já tinham colocado em outra oficina, já tinham colocado o corpo de borboleta. O carro apresentou a mesma falha, o mesmo problema. Aí trocaram lá em outra oficina. Por isso que eu peço a vocês, cuidado, pessoal. Cuidado para não estar trocando peça. Cuidado para não estar dando prejuízo ao cliente. Você está se enganando, errando no diagnóstico. É só manter a calma, tá? Como eu falei a vocês, trocaram o corpo de borboleta, substituíram a bomba de combustível, substituíram a bobina, as velas. Você veja o quanto o cliente aí já gastou só nisso aí.
Falaram até que poderia ser o módulo. Sim, poderia, mas tem que testar antes de chegar ao módulo. Tem que testar para saber se o módulo tá com problema, tá? Enfim, pessoal, saí fazendo os testes, tá? Aí eu sentia como quem ele perdia a pressão, né, da bomba. Parecia mais ou menos como quem o veículo ele perdia a pressão da bomba. Aí testei com manômetro, andei com manômetro no local, né? Aí ele apresentou o problema e a pressão lá, mantendo o sistema. Esse é o teste que faz da bomba de combustível. Fica aí a dica para vocês. Não saia substituindo bomba de combustível. Não saia por aí substituindo a bomba de combustível, substituindo peça sem fazer os testes. Testei a bomba filé, pessoal. A bomba estava trabalhando corretamente. Aí a gente agora já foi partir lá para a sonda, porque a sonda faz muito isso, pessoal. Quando eu chego na sonda que faço os testes, a sonda com problema. Ela trabalhava filé quando você começava a andar com o veículo. Ela começava a apresentar o problema. Ela começava a apresentar esse problema de o carro não querer acelerar. Ele acelerava, pessoal, mas o que era que ela fazia? Ela mandava informação para o módulo que estava indo pouco combustível. Aí a central injetava muito. Ele fazia o que? Tipo, encharcava. Certo, pessoal? Fica aí essa dica para vocês, tá? O problema do carro era a sonda lambda. Fica aí essa dica, tá? Vocês querem aprender injeção, pessoal? Se inscreve aqui no canal. Se inscreve, sempre vou estar trazendo conteúdo para vocês, tá? Aqui é o seu lugar. Quem estuda diagnóstico nunca fica perdido. Até já.